Fala pessoal, tudo bem? Como vai com vocês? Tudo certo? Nós estamos aqui hoje para o nosso devocional, um momento que nós tiramos para podermos refletir na palavra de Deus e entender o que Deus quer para cada um de nós. O nosso desejo na mesa pastoral é que você seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Olha só, antes de nós continuarmos aqui, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você receber as novidades que nós temos aqui no canal Na Mesa, tá bom? Será muito importante você estar conosco. Além disso, acompanhe os nossos podcasts que nós aí gravamos com algum assunto que é relevante para nós aí e também para aqueles que estão no caminho no reino de Deus. Amém? Nós vamos lá para o texto bíblico de hoje, 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 1 em diante, e vai dizer assim para a gente. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Olha só, pessoal, eu quero pensar com vocês aqui hoje sobre como Deus trata a nossa desesperança. O profeta Elias foi um homem extremamente usado por Deus. Em um momento de tristeza, de angústia profunda, Elias se retira, se esconde, ele se coloca numa caverna e ali ele fica. Ele permanece ali por um determinado tempo. Mas eu acho interessante porque nós somos sujeitos a passarmos por angústia, passarmos por tristezas, até tristezas profundas na nossa vida, que nos leva a afastar de toda aquela dinâmica da vida que nós estávamos vivendo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo. Muitas das vezes nós estamos naquela vida frenética, no top da nossa vida, e de repente uma palavra, uma circunstância, uma situação faz com que todo aquele mundo de expectativa e de esperança que nós temos, ele desabe. Foi assim que aconteceu com Elias. É assim também que acontece com a gente na nossa vida. Por uma palavra, por uma circunstância, por um momento, por uma situação, o nosso mundo desaba, as nossas expectativas de vida vão lá para baixo. Mas o que eu acho interessante é a maneira pela qual Deus tratou Elias e também Deus trata com a gente. Porque Tiago, lá na sua epístola, vai falar sobre Elias. Ele diz que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós. E a Bíblia diz que ele orou e fogo do céu desceu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que assim como Elias, ele vivenciava suas fraquezas, ele, além de ser um profeta, um homem de Deus, ele era um ser humano. Assim também nós somos também. Você é um ser humano sujeito às fraquezas, às dificuldades. Mas Deus está disponível a tratar a nossa vida. No momento de desesperança, no momento de angústia, Deus está presente. E eu acho interessante aqui que nesse tratamento de Deus,
Deus vai trabalhar em 3 níveis de tratamento com o profeta Elias. Deus vai trabalhar no nível físico, Deus vai trabalhar no nível psicológico e Deus também vai trabalhar no nível espiritual. E é nesses níveis que Deus trabalha que eu quero aqui enfatizar com você que é da mesma forma que Deus trata conosco também. A Bíblia vai dizer para nós que Deus aparece ali na onde Elias está, Elias se esconde, Deus aparece, a Bíblia diz que Deus traz para o profeta alimento, pão e água. E junto com o pão e água, Deus traz uma palavra de ânimo. É isso que Deus faz. O texto vai dizer para a gente aqui que Deus diz a Elias, levanta e come, e porque será muito longo o caminho. Primeira coisa que Deus faz, Deus dá alimento para o profeta. Ele precisa se alimentar, ele precisa comer. A nossa tendência, quando nós estamos num estado de angústia, num estado depressivo, a nossa tendência é deixar de nos alimentar daquilo que contribui para que a gente possa se desenvolver, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós deixamos de comer, nós muitas vezes deixamos de beber, nós deixamos de orar, nós deixamos de meditar nas escrituras. Essa indisposição, ela bate na gente. Mas eu acho interessante que Deus, nesses momentos, Deus vem ao nosso encontro. O texto vai dizer para nós que Elias, ele deita debaixo de um pé de giesta, ou de zimbro, e ele dormiu ali. Mas a Bíblia diz que de repente um anjo tocou nele e disse para ele: levanta-se e come. E ao redor do profeta, a Bíblia vai dizer para nós, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha só, eu não sei como que esse pão, esse jarro de água foi colocado ali. Eu sei que a Bíblia diz que o anjo tocou nele e disse para ele levantar e comer. E do lado estava esse pão e essa água. O que eu sei é que Deus preparou o alimento, preparou a bebida para que o profeta pudesse beber e pudesse comer. E junto com esse alimento físico que Deus proporciona para o profeta, e é o mesmo que Deus quer fazer também comigo, com você, Deus há de nos proporcionar instrumentos, ferramentas para que a gente se restabeleça novamente. Talvez você, no seu ministério, por você lidar com tanta dificuldade, com tanto problema, nem às vezes só os seus problemas, mas os problemas dos outros, porque nós na liderança ministerial, em alguma área que nós trabalhamos no reino de Deus, nós estamos lidando com o problema das pessoas, com a dificuldade das pessoas. E nós, como seres humanos, de certa forma, nós absorvemos esses problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Isso faz com que a gente vá se enfraquecendo, desanimando, sofrendo dia a dia. Mas eu quero dizer que Deus tem um meio de poder restabelecer as nossas energias. Deus cria instrumentos. Deus criou um instrumento físico aqui. Deus também pode criar para mim e para você instrumentos físicos. Deus deu ao profeta pão e água e disse para ele beber. Junto com esse pão e água, Deus trouxe para o profeta uma palavra de ânimo. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus disse para o profeta: porque te será muito longo o caminho. Veja que o que Deus faz é transformar, ou procurar transformar a desesperança do profeta em uma expectativa de algo novo que está vindo lá na frente. O profeta havia já desanimado. O profeta, aí no texto, na continuação do texto, ele vai dizer que ele pede a morte, né? Ele diz que não é melhor que os seus antepassados. Ele
ele simplesmente não quer mais viver. Mas Deus chega com uma palavra de ânimo para ele, de expectativas novas para eles, de que algo novo de Deus virá. E também para nós também não pode ser diferente. A gente precisa buscar essa expectativa de Deus, de que algo novo de Deus virá para nós, para que a gente possa ter força para continuar. E foi isso que aconteceu com o profeta. Quando Deus disse para o profeta que seria muito longo o caminho dele, Deus estava dizendo para o profeta: olha, Elias, não acabou. Você vai ainda viver muita coisa. Você tem muita coisa para fazer. Eu também quero te dizer aqui que essa também pode ser uma palavra de Deus para nós hoje. Nós ainda temos muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Esse erro, essa dificuldade que você está enfrentando, essas circunstâncias que você está passando, não é para te destruir, te matar, mas é para te ajudar você a sair melhor desse momento e viver o novo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus não para por aí, porque Deus ainda tem um outro nível de tratamento. Deus tem um tratamento psicológico com o profeta. A maneira pela qual Deus vai tratar o profeta, a Bíblia vai dizer para nós que Deus chega diante do profeta e pergunta, versículo de número 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui comigo, você que está aí acompanhando, nós sabemos que Deus tem conhecimento de tudo. Aquilo que nós chamamos de presciência de Deus. Por que então que Deus vai ao profeta e pergunta ao profeta se ele já sabia? Ele já não podia ter dado um tratamento para o profeta, já que ele conhece todas as coisas? Poderia. Mas Deus se utiliza aqui de uma forma de tratamento psicológico com o profeta. Porque quando Deus pergunta ao profeta: que fazes aqui, Elias? Deus está promovendo um diálogo com ele. Deus está permitindo que ele fale sobre as suas angústias e sobre as suas tristezas. E nós também podemos fazer isso também. A palavra de Deus, Pedro vai dizer lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, para nós lançarmos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Ou seja, nós temos a oportunidade de dialogarmos com Deus, de conversarmos com Deus, de colocarmos diante de Deus toda a nossa desesperança. Talvez você não quer se expor a alguém, talvez você não tenha uma linha de confiança com alguém, mas você tem a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, juntamente com você, no qual você pode compartilhar com ele através da oração todas as suas angústias, todas as suas tristezas. Você pode dizer para ele aqui. Deus permite que o profeta fale sobre as suas angústias e tristezas, colocando para fora tudo que incomoda ou incomodava ele. Uma maneira de sermos tratados, uma maneira de sermos curados, é a oportunidade que nós temos para falar com alguém, é a oportunidade de termos um ouvido que possa nos ouvir em momentos de angústia. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Só o fato de alguém falar com a gente, ele nem fala nada, essa pessoa já sai agradecendo, não pelo fato daquilo que nós falamos, do conselho que a gente deu, mas sim pela oportunidade de ter sido ouvida ou ouvido. Esse é o segundo nível. Mas Deus ainda tem um terceiro nível, que é o tratamento espiritual. O que eu acho interessante que Deus fala, pergunta, o profeta responde, coloca as suas angústias, ele diz: Senhor, os israelitas rejeitaram a tua aliança, queimaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas. Ele diz: eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. O Senhor vem agora quando ele ouve o profeta, ele vem agora com um tratamento espiritual. A maneira como Deus vai tratar espiritualmente o profeta é com a sua presença. Deus fala para o profeta no versículo de número 11:
saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha que coisa maravilhosa para você hoje e para mim. Diz o texto: então veio um fortíssimo vento que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele volta a responder para Deus. Ele diz: Senhor, sou muito zeloso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e mataram os teus profetas. Veja que ele sempre volta na ferida que está matando ele. E veja que Deus insiste de novo em perguntar para ele, a fazer a segunda pergunta. Porque Deus está tratando o profeta. Deus está trabalhando a vida dele. Deus está fazendo isso com a gente também. É por isso que Deus está te perguntando. É por isso que Deus está questionando você. Deus está te perguntando para ouvir você falar. Para você colocar para fora estas angústias. E Deus vem ao profeta e diz: olha, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando ali, unja Azael como rei da Síria. Sabe o que eu vejo aqui? É que nesse aspecto espiritual, nesse tratamento de Deus no nível espiritual, a presença de Deus, quando aparece, não no terremoto, não no barulho, não naquele jeito nosso que a gente quer dar, que resolve rápido as coisas, que nós vamos dar o nosso jeito, o nosso jeitinho cristão. Não, Deus não aparece ali, mas Deus aparece num momento tranquilo, sossegado, vai dizer aqui para nós o texto, numa brisa suave. E Deus vem e fala com o profeta, perguntando ao profeta de novo, porque Deus quer ouvir do profeta. Sabe o que acontece ali? A presença de Deus chega e promove restauração à vida do profeta. Sabe o que é interessante isso para nós? É que a Bíblia vai dizer com relação à presença de Deus na nossa vida. Isaías 40, lá no versículo 9 em diante, ele vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe qual é o segredo aqui para alcançar isso? É esperar no Senhor. O renovo de Deus virá sobre a sua vida. Você não vai morrer nessa situação, nessa causa. O renovo de Deus virá. Mas a Bíblia diz que esse renovo vem para aqueles que esperam. Deus quer tratar a sua vida. Permita que Deus trate a sua vida.